Como a gente sabe a distância que uma árvore deve estar da outra? Na natureza as árvores estão todas pertinhas ali, mas em algum momento aquelas árvores vão sair, vão dar lugar a quem tiver mais forte, quem tiver mais apto ou quem conseguir ocupar o seu estrato de forma mais eficiente. Quando a gente planeja, muitas vezes as mudas são caras, a gente não tem disponibilidade de semente de tudo que a gente quer plantar. Se você vai fazer um plantio em larga escala de atemoia, vamos colocar até mesmo em pequena escala, mas economicamente viável, você vai plantar 200 atemoias. Comercialmente faz isso de muda. Então a gente vai montar um sistema agroflorestal com foco em pêssego, em atemoia, em banana, em abacate, o foco que você escolher. Para determinar a altura e a distância que cada árvore vai ficar, existe uma relação direta entre uma árvore, a gente vai falar aqui do abacate, que é uma das nossas frutas foco, e é a que a gente vai colocar na linha que está trabalhando, o sol e a sombra que essa árvore faz. De modo, como a gente está trabalhando com árvore, a nossa árvore foco comercial dessa parcela é uma planta de extrato alto. Precisa de sol. Então, uma planta não pode fazer sombra na outra. Portanto, quanto maior você deixar essa árvore, mais distante vai ser a próxima linha de árvores. Quanto menor você deixar essa árvore, mais você consegue adensar. Entretanto, existe o que a gente chama de nível ótimo de aproveitamento, porque se você deixar um abacate com 2 metros, ele vai produzir muito pouco. Se você deixar o abacate com 6 metros, ele vai produzir muito mais, mas a outra linha vai precisar ser muito distante. Então existem estudos para cada árvore de uma boa relação de aproveitamento, eficiência, de produtividade, uma relação entre altura e distância. No nosso caso, a gente tem trabalhado com as árvores num porte de até 4 metros, numa distância, no caso do abacate, de 6 a 8 metros. Então, para qualquer planta de extrato alto, a gente vai poder fazer essa relação. Mas a gente pode, como a gente está trabalhando num sistema agroflorestal, a gente pode ter aqui no meio uma planta de extrato médio, que vai fazer aqui pouca sombra na nossa planta de extrato alto, que não vai ocupar a copa da árvore onde ela precisa, onde ela tem maior captação de fotossíntese. E aqui embaixo, as plantas de extrato baixo, desde que a gente tenha uma planta de porte, tamanho compatível com a nossa planta de extrato médio e a nossa planta de extrato alto. Podemos incrementar ainda o nosso sistema com as plantas de extrato emergente. Então, no futuro, a gente pode ter aqui uma planta de extrato, no caso aqui o açaí, por exemplo, pode ocupar, ou a jussara, ocupar o extrato emergente, já que a colheita do açaí ela é facilitada, ela em qualquer porte, não é uma planta que aceita poda apical, então ela vai ficar no tamanho acima do dossel dessas árvores, não vai fazer uma sombra significativa e a gente vai fazer a colheita dela como em qualquer lugar, como em qualquer altura, a colheita do açaí é sempre igual. No nosso caso, aqui, a escolha que a gente tem feito para a minha realidade, para o mercado que eu tenho, para a estratégia que eu escolhi, é considerando essas linhas como as linhas de fruta, essas linhas são as linhas de hortaliça, e essa última linha, de novo, se repete a linha de fruta. Depois de colocar as hortaliças, no canteiro do meio, eu tenho colocado as plantas de extrato médio, no meu caso aqui, os cítricos. E entre os cítricos e as plantas de extrato alto, as frutíferas, o abacate, a atemoia, ou outras plantas que a gente tem aqui, outras frutíferas de extrato alto, a gente tem começado a trabalhar com café depois que a área atinge já um certo nível de
de fertilidade e a gente consegue transplantar a nossa renda para outras áreas novas onde a gente está cultivando hortaliça. Então, enquanto a nossa renda vem de áreas de hortaliça, batata doce, verduras, outras coisas que a gente planta aqui, milho, a gente tem áreas com café aguardando para serem, né, aguardando na maturação, a planta atingir uma idade já mais produtiva para poder ali ter uma renda um pouco maior. Esse é o futuro do nosso filme. Se você pensar que não parece que ocupam a quantidade, né, aquela porcentagem de 20% de emergente, 40% de alto, etc. Lembra que ainda a gente está fazendo um corte transversal. Um café fica muito mais próximo do outro café do que uma laranja fica próxima de outra laranja. Um café vai ficar 1,5 metro do outro café, essa laranja vai ficar a 3 metros da outra laranja, e aqui no caso os abacates vão ficar entre 6 e 8 metros, no caso 6 metros assim, e 8 metros para uma outra planta. E assim a gente vai ocupar com essa porcentagem os estratos médio, alto e baixo. Nesse caso, a gente tem poucas plantas aqui disponíveis, de comerciais, no extrato emergente. Então a gente vai trabalhar com as emergentes do futuro. A peroba, o jatobá, outras árvores emergentes que a gente também pode aproveitar a madeira, mas vão fazer floresta.